Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, principalmente para vocês que querem se preparar para fazer concursos, né, futuramente. Então, nós vamos falar sobre letras e fonemas. Letras, gente, representa a menor unidade de uma palavra, ou seja, a palavra é formada por sílabas e a menor parte da palavra são as letras. As letras são os nossos sinais gráficos que a gente usa para simbolizar as palavras na escrita. E o nosso alfabeto é constituído de 26 letras, né? Teve a modificação, o acréscimo do K, do W e do Y. Então, nosso alfabeto oficial é constituído de 26 letras. Já os fonemas, fono, está relacionado a quê? Tudo que tem a palavra fono está relacionado a som e voz. Então, os fonemas são os sons que representam cada uma das letras, ou seja, os fonemas são unidades sonoras. Os fonemas é o que a gente usa para expressar as palavras através da nossa voz. Na escrita são as letras e na nossa fala a gente chama de fonemas esses sons que a gente emite. Para que a gente conte os fonemas de uma palavra e as letras é bem fácil, né, gente? Por exemplo, a palavra fita, nós temos 4 letras. E os fonemas são os sons de cada uma dessas letras. Então, na palavra fita, nós temos 4 letras e nós temos também 4 fonemas. Mas nem sempre a letra corresponde também ao som, porque às vezes a gente tem uma letra, como na palavra casa, em que a letra S que aparece aqui, ela não vai ter o som de letra S, né? Na palavra casa, por exemplo, ela tem 4 letras, mas aí na hora dos fonemas ela também tem 4, mas o som do S que ela expressa, que a gente expressa na fala, é um som de Z. E o som desse C é um som de K. Gente, essas barrinhas que eu coloquei aqui entre as letras, elas servem para indicar que eu estou mostrando os sons da palavra casa, certo? Toda vez que tiver essas barrinhas, eu estou expressando o som. Então, na palavra casa, por exemplo, a letra C, o som que a gente emite é de K, e a letra S, o som que nós emitimos é de um Z. Outro exemplo, já na palavra saco, esse S da palavra saco vai ter o som realmente de S. E na palavra certo, esse som do C não é um som de K, é um som também de S. Vamos ver outros exemplos aqui com a letra X. A letra X nessas 4 palavras tem sons diferentes. Em xícara, o fonema que nós emitimos é de X, mas em exato, o fonema, o som da letra X é um som de Z. Na palavra fixo, esse X emite 2 sons, de K e S. E na palavra próximo, esse X tem um som de S. Então, aqui nós temos a letra X, que aparece com 4 fonemas diferentes, 4 sons diferentes nas palavras. Mais alguns exemplos, para vocês entenderem bem. Com a letra S, com o som de Z, por exemplo. Aqui eu tenho caso, asa, asilo, peso. A letra na escrita é S, mas o fonema que ela emite o som é de Z. Com a letra X, também com o som de Z. Exausto, êxodo, êxito. Nós temos na escrita a letra X, mas o fonema que nós emitimos é de Z. E com a letra C com som de S, cetim, cidade e cédula. Ou seja, na escrita nós podemos ter uma letra e o fonema, o som dessa letra pode ser outro diferente, certo? Para que a gente saiba contar os fonemas de uma palavra, uma coisa é muito necessária, é saber o que são os dígrafos. Nós temos que relembrar os dígrafos. Os dígrafos são 2 letras que representam um único som. 2 letras que se misturam e o som que elas emitem é apenas um. Vamos aos exemplos de dígrafo. RR, SS, CH, LH, NH. SC, SC cedilha, XC, QU, GU, né? São os 10 dígrafos que vocês devem ter aprendido no ensino fundamental. Esses dígrafos, dentro da palavra, eles representam apenas um único som, um único fonema. É muito importante saber disso para a gente contar os fonemas.
Agora vocês vão conhecer outros dígrafos que talvez não tenham estudado. São os dígrafos formados com as vogais, dígrafos vocálicos. Eles estão com a letra M e com a letra N e tem que emitir esse sonzinho que está aqui no final. Né? Tem que ser esse som como se fosse um A com um tio. Certo? In, on e Ou seja, são as vogais juntos com a letra M ou N, mas tem que expressar esse som que está aqui do lado. Esses 10 aqui são dígrafos vocálicos. Nós vamos passar a considerá-los, a conhecê-los como dígrafos agora, para quem ainda não viu isso, né? Agora vamos aprender a contar as letras e os fonemas. Bom, na palavra terra. Palavra terra nós temos 5 letras. Aí na hora de você contar os fonemas, você vai lembrar que o RR produz apenas um som. Então a contagem vai ser, olha, o T, um fonema, 2 com a letra E, o RR você vai contar junto e o A. Então vão ser 5 letras, mas vão ser 4 fonemas, porque o RR, que é um dígrafo e produz apenas um som, vai ser contado junto. São 5 letras e vão ser 4 fonemas. Mais um exemplo. Quero. Na palavra quero nós temos dígrafo? Temos sim, temos o QU. Então, esse QU vai ser contado junto. Eu vou contar aqui 5 letras, né? Mas vão ser 4 fonemas, porque o QU eu vou contar junto. Ó. Um fonema, o E, 2 fonemas, o R mais um fonema e o O, outro fonema. Então, são 4 fonemas. A palavra acho, nós temos aqui o CH, que é um dígrafo, e vai ser contado apenas como um único som. Então, nós temos o som do A, do CH e do O. Então, nós vamos ter nessa palavra 4 letras, mas nós vamos ter apenas 3 fonemas, porque o CH nós vamos contar como um único som. Agora vamos para o dígrafo vocálicos que a gente apresentei para vocês agora há pouco. Lembrando que esse EM aqui é um dígrafo, ele tem o som de em, tempo. Então, nós vamos contar da seguinte forma. O T é um fonema, em é outro fonema, o P e o O. Então, nós vamos ter aqui 5 letras e 4 fonemas. Na palavra onde, nós temos esse ON, que produz apenas um som. Então, aqui nós vamos ter o ON é um fonema, o D outro e o E outro. Então, nós temos 4 letras, mas nós temos 3 fonemas. Toda vez que você tem um dígrafo, a quantidade de fonemas é menor do que a quantidade de letras. Mais uma palavra, a palavra guerra. Na palavra guerra, nós temos o GU e temos o RR. O GU vai ser contado como um único fonema, o E, 2 fonemas, RR, 3 e o A, 4. Então, aqui nós temos guerra, são 6 letras e são 4 fonemas, porque nós temos aqui 2 dígrafos que foram contados juntos. A palavra fim, que são 3 letras, mas vamos lembrar que o IM tem esse som de IN, é um dígrafo. Então, nós vamos ter na palavra fim 3 letras, mas os fonemas vão ser apenas 2, já que esse IM é um dígrafo. Na palavra passarinho, nós temos 2 dígrafos, o SS e o NH. Então, aqui nós vamos ter passarinho, nós vamos contar o SS junto e o NH também junto. Então, nós vamos ter 10 letras e nós vamos ter 8 fonemas. Na palavra nascer, nós temos o dígrafo SC. Então, nós vamos ter 6 letras e nós vamos ter 5 fonemas, porque o SC é contado junto. E assim a gente faz a contagem dos fonemas. Depende se a palavra tem dígrafo ou não. Então, você tem que reconhecer os dígrafos. Eu peço que vocês anotem os dígrafos no caderno para aprenderem, para gravarem quais são os dígrafos, né? Então, vamos já continuar esse conteúdo.